Eu não consigo com as minhas ações deixar tudo arrumadinho, tudo perfeito para o Espírito Santo de Deus habitar. Mas quando ele entra, ele já faz uma faxina, ele já deixa a casa nova e o nome dele é glorificado. Aleluia! Louvado seja Deus. Nós ouvimos e louvamos ao Senhor com hinos da harpa, com louvores, e agora nós vamos passar para ouvirmos a palavra de Deus. Neste domingo, nosso irmão Rubens, líder dos adolescentes, um dos líderes dos adolescentes e cooperador aqui desta congregação, e para os irmãos aqui dessa congregação já o conhecem, mas os irmãos que aqui conosco não congregam passam a conhecer o homem de Deus, a qual estará ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações, sabendo que nós vamos orar não pedindo para que o Senhor esteja com as mãos sobre ele, porque o Senhor já está, mas para que Deus abra a porta da palavra, dê a ele uma ousadia qual nós como homem não temos, mas o Espírito Santo pode nos dar, e fale aos nossos corações, que nós tenhamos os nossos ouvidos abertos, o coração aquebrantado, para ouvir o que o Senhor tem para as nossas vidas nesta noite. Vamos orar? Maravilhoso Deus e eterno Pai, aqui está o teu servo, ó Pai querido, irmão Rubens, te apresentamos, Senhor, ele em tuas mãos. Sabemos que o Senhor já está no controle, sabemos que o Senhor já ministrou, Pai querido, Pai amado, ao teu filho, aquilo a qual a tua igreja necessita no dia de hoje. Pai querido, dá ele graça, revela e abre a porta da palavra, usa o teu filho com poder, usa o teu filho com autoridade, usa o teu filho com graça, e a nós ouvintes, abre, Senhor, os nossos ouvidos, aquebranta o nosso coração, Pai querido, para nós compreendermos aquilo que o Senhor tem para conosco. Deus, usa o teu servo, Pai querido, por mais esta oportunidade. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por mais um dia. Irmãos, pode se assentar. Graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, agora neste novo modelo, vamos dizer assim, de culto, ao qual temos que estar sempre firmes, pois o diabo, nosso adversário, ele não descansa, irmãos? Temos que estar sempre orando, vigiando, porque não é fácil. Peço à amada igreja que abra nossas Bíblias em Gênesis capítulo 37. Vamos falar de um jovem aqui, o jovem José. Gênesis capítulo 37, a partir do verso 3. E Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhe: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. No versículo 9. E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos, e disse-lhe: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua, e 11 estrelas se inclinavam a mim. O versículo 19, versículos 19 e 20, que diz assim: e disseram uns aos outros: eis ali vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: uma besta fera comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Passamos ainda mais à frente, irmãos, os versículo 27.
Vinde e vendamo-los a esses ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos obedeceram. E o versículo 36 que diz: os midianitas venderam no Egito a Potifar, eunuco faraó, capitão da guarda. A história de José, né, irmãos, ela é bem conhecida por nós. Bem sabemos que ele foi ali, seu pai, Israel, ou mais conhecido como Jacó, tinha ele como filho preferido, pois era o filho da sua velhice, né, com sua esposa. E seus irmãos, por tudo, não gostavam muito dele, pois ele era o mais preferido, né? Israel tinha uma compaixão maior para com ele. Porém, ali ele sonhando, contou o seu sonho aos seus irmãos, e aquilo foi despertando um ciúmes, né, irmãos? Sabemos que tem sentimentos que saem em nós que não devemos ter, mas, contudo, acabamos tendo, né? Saiu ali um ciúmes, e desses ciúmes, eles não trataram esses ciúmes, né? Eles foram continuando alimentando aquele rancor, aqueles ciúmes, transformando numa inveja, e acabaram por quase querer matá-lo. Assim os seus 11 irmãos. Porém, Deus ali ainda teve de compaixão com ele e usou a Rubem e falou: não o matemos, vamos ter misericórdia, pois ele é nosso sangue. Vejamos que Deus, ele nos ajuda a permanecer firmes nos nossos caminhos, mas temos que ser fiéis, né? Ali Deus usou de misericórdia para com José, ali através da vida de Rubem, que decidiu não matá-lo naquele momento, pois era sangue do seu sangue, mas vendeu ele aos ismaelitas. E os ismaelitas o venderam novamente à casa de Potifar, né? um servo capitão do rei de Israel. E vemos que ali não acabou a vida de José, né? Ele teve o seu sonho, Deus falou com ele, ele interpretou esses sonhos, mas vemos que ele teve dificuldades, né, irmãos, em conseguir chegar aos seus objetivos. Deus lhe mostrou um sonho, ele tinha tudo para conseguir, mas parecia que tudo estava perdido, mas não estava, pois tudo Deus tem um plano em nossas vidas. Às vezes nós achamos que algo não vai acontecer nas nossas vidas, que tudo está dando errado, Deus prometeu, mas não está acontecendo, tudo está indo ao contrário, mas Deus tem um plano em nossas vidas. Temos que crer que Ele é o nosso mediador, é Ele quem nos justifica e é Ele quem nos ajuda a seguir o nosso caminho. José ali então foi vendido à casa de Potifar, né? E ele colocou ali na sua casa para estar cuidando de todos os afazeres da sua casa. Porém, ali Jesus abençoou ele, né, irmãos? Potifar o colocou sobre a casa dele e ele foi próspero. Tudo quanto tinha na casa de Potifar foi prosperando cada vez mais e mais. Mas José tinha um sonho, né? Deus mostrou um sonho para ele. E esse sonho ele havia de ter que se cumprir. Então ali vemos que o inimigo ele não desiste, né, irmãos? Temos que ter a consciência que hoje nós lutamos, nós enfrentamos, vencemos a batalha, mas amanhã é outro dia. Temos que estar firmes, vigiando e orando, porque o nosso adversário, como eu disse, ele não descansa, né? Ali a mulher de Potifar abriu uma calúnia ali contra o servo de Deus, querendo se deitar com ele, porém ele não, né? Ele se recusou. Ela pegou ele ali pelas suas vestes, o agarrou, ele saiu correndo, e assim foi. E essa mulher de Potifar ali levantou uma calúnia contra ele, e ele acabou sendo preso, né? Foi preso ali junto com os prisioneiros do rei, ali um copeiro e ali também um padeiro. E detalhe, ele foi preso injustamente, né, irmãos? Convenhamos que às vezes em nossas vidas nós somos injustiçados, nós somos acusados injustamente, às vezes até fazemos o bem, porém recebemos o mal.
pois às vezes as coisas não são como nós queremos, né, irmãos? Fazemos as coisas tentando sempre fazer o bem, mas as pessoas às vezes não veem assim. E por isso temos que estar firmes na presença do Senhor. Ali ela levantou aquela calúnia, né? E foi preso. Mas ele não desfaleceu, né, irmãos? Vemos que ele mesmo na prisão, Deus continuou honrando ele. Ele foi fiel ali, né? Não se deitou com ela. Ela levantou essa calúnia, ele foi preso, mas Deus continuou abençoando. Ele se tornou ali o chefe ali dos presos, né? Tudo que foi feito, foi dado a ele, para ele fazer ali, ele fazia. E fazia com amor, com ordem e com decência, né? Sempre tendo cuidado das coisas de Deus. Pois, às vezes, é-nos dado coisas a fazer e fazemos desleixadamente. Mas não podemos ser assim. Temos que fazer as coisas de Deus com ordem e decência. Pois as coisas de Deus aqui não são coisas não para nos gloriar, mas fazemos para que Deus nos glorie através de nós, para que os servos, os perdidos do mundo vejam em nós, né, que a Jesus. Pois como podemos ganhar uma alma aí no mundo, sendo que vivemos desleixadamente, né? Temos que viver firmes na presença do Senhor. E ali Deus foi honrando a José. E José tinha um dom, né, de interpretar sonhos. Como ele interpretou o sonho dele ali que ele teve, ele também interpretou os dois sonhos ali, um do copeiro e um do padeiro. O do padeiro era que em 3 dias ele morreria, né, pela mão do rei. E o do copeiro que em 3 dias ele estaria servindo ao rei novamente. E José pediu ao copeiro: ora, quando você estiver lá diante do rei, se lembra de mim, de falar de mim para ele, né? Mas o copeiro ali, passando-se 3 dias, aconteceu exatamente como José havia interpretado, e o copeiro não se lembrou de José. Passou-se ali 2 anos, irmãos. 2 anos José havia interpretado ali o sonho dele, e ele não se lembrava de José. Mas certa feita, o faraó também teve um sonho e não havia quem conseguisse adivinhar este sonho. E o copeiro se lembrou da vida de José neste período. E ele falou ao rei: olha, rei, há um servo hebreu em quem, quando estive preso, revelou o meu sonho. E faraó mandou trazê-lo, né, à sua presença. E José conseguiu interpretar os sonhos de Faraó. E Faraó ficou espantado, né, irmãos? Pois tamanha era a diligência deste jovem. Leamos aqui em Isaías ainda, capítulo 41. Isaías capítulo 41. A partir do verso 37. Gênesis, perdão, irmãos. Gênesis, capítulo 41. Gênesis 41, a partir do versículo 37, que diz assim: e esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e o pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha,
e clamavam diante dele, ajoelhai assim o poço sobre toda a terra do Egito. Vejamos que aquele sonho que José teve no início, né, de os seus irmãos ali estarem se prostrando diante dele, e logo após os seus irmãos juntamente com os seus pais, ele começa a se cumprir sem que José, creio que perceba, né, irmãos? Passando por tantas adversidades, mas sendo sempre fiel a Deus. Ali vimos que esse sonho que Faraó teve, ele foi era uma fartura que haveria no Egito, e também um período de escassez. E passando esse período de bonança, né, veio o período de escassez. E esse período de escassez chegou aos irmãos de José, a família de José, ali em Canaã. E o seu pai de José, Israel, ou Jacó, mandou que seus filhos fossem buscar ali alimento, né? Pois a única província que havia alimento era o Egito. Pois Deus ajudou ali, Deus de benevolência a José o sonho, e ele conseguiu ali manter um estoque, né, irmãos? Então vemos que mesmo nas adversidades, o Senhor teve ajudando sempre o seu filho, e ajudando ele, ajudou ali todo o povo do Egito e todo aquele povo. Vemos que os seus irmãos desceram ali e se encontraram com José, porém os seus irmãos não o reconheciam mais. Eles nem se lembravam mais de José. José, porém, todavia, ele se lembrou, né, irmãos? Ele, quando bateu os olhos, ele falou: esses eu conheço, são meus irmãos. Mas os seus irmãos não lembravam mais dele. E ele ali se moveu ali com uma compaixão, misturado ali, vamos dizer, com um pouco de... Não sei se ele teve rancor, não posso dizer isso, mas ele sentiu no seu coração: ora, eles nem sequer se lembram mais de mim. Ele perguntou aos seus irmãos, né? Quantos irmãos tens? E o seu pai, como estás? Né? E os seus irmãos ali falaram que um dos seus irmãos estava morto. E era ele, né? Estava falando dele. Pois eles fizeram aquele intento contra a vida dele, e achando que ele estava morto, né? Mas não. O Senhor agiu de misericórdia para com a vida dele, e ele estava ali diante deles e eles não percebiam. Vimos que eles falavam entre eles, pois José havia de testar, né, a vida dos irmãos deles, porque ele sabia que os irmãos dele tinham feito, e era difícil, né, irmãos? Pois você ser vendido pela sua própria carne, você ser traído. Depois ali José também teve a sua experiência ruim com a esposa de Potifar, e na prisão também. Ele já não era mais aquele jovem ingênuo, vamos dizer assim, né? Ele tinha mais uma certa astúcia. E ele perguntou aos seus irmãos ali sobre os seus pais, e ele queria ver o seu irmão Benjamim, né? O irmão mais novo. E mandou que os seus irmãos retornassem à casa deles e buscassem a Benjamim. E buscaram a Benjamim, e ele o manteve ali em sua presença. Mas quando ele viu a Benjamim, ele não se aguentou, né, irmãos? Ele se moveu ali com muita compaixão, e os olhos lacrimejaram, e ele quis abraçar ali a Benjamim, mas ele se retirou e foi chorar na sua sala. Vemos que ele amava, mesmo com tudo que os irmãos dele fez, ele amava os seus irmãos, pois ele tinha compaixão deles, né? Vemos aqui os irmãos descendo ao Egito, no capítulo 43, que a fome era gravíssima na terra, e aconteceu como acabaram de comer os mantimentos, trouxeram do Egito e seu pai, capítulo 43, irmãos. Tomai e comprai um pouco de alimento. Mas Judá respondendo, disse-lhe fortemente: não nos protestou aquele varão, dizendo: não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. Pois José queria conhecer a Benjamim, né? Queria ver a Benjamim. Mas
seu pai Jacó não queria que o seu filho o seu penúltimo filho mais novo descesse com medo, né? Pois o caminho era longo, era árduo. Mas Deus assim o fez e ele desceu. José ali então manteve o seu irmão Benjamim na casa de Faraó e fez com que seus pais descessem a ele também. Vemos que José ele passou por vários processos, né, irmãos? Ele foi preso, ele foi caluniado, ele foi vendido pelos seus irmãos, mas Deus esteve com ele em todos os momentos da sua vida. A história de Davi, de José, ela nos mostra que não há adversidade que não podemos vencer, né? Tudo neste mundo vem para nos afligir, vem para nos constranger, mas Deus é fiel e nos ajuda a estar firmes na tua presença, né? Ele conseguiu ali transformar todas as adversidades que ele passou em bênçãos, né? Pois fazendo tudo ali com vontade, com seriedade, pois às vezes no nosso trabalho queremos fazer desleixadamente, ou não queremos ajudar ali na nossa casa, com a nossa esposa, mas não, ele tudo quanto foi posto na sua mão, ele fez com carinho, com amor, com dedicação, e assim Deus o honrou, né? Passou de escravo a ser governador do Egito em pouco tempo, né, irmãos? Podemos dizer que foi pouco tempo. Claro que 2 anos ali, apenas 2 anos que ele já ficou preso ali na cadeia, mas Deus usou de misericórdia para com a vida dele. Então temos que aprender, né, irmãos, com a vida dele, que não há momentos em que não podemos confiar em Deus. Mesmo na adversidade, neste período aí dessa pandemia, sabemos que não é fácil, que é tanta gente morrendo, algumas coisas acontecendo que não são verdades, algumas coisas que são aumentadas, outras diminuídas, mas o Senhor ele tem nos guardado, né? Ele tem nos ajudado a permanecer firmes nos seus caminhos. Vamos continuar vigiando, orando, porque o Senhor é Ele que pode nos guardar. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Avante, servos de Jesus, por nosso Deus, nas trevas brilhe vossa luz, a luz lá dos céus. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, triunfante sigo levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, em nome de Jesus. Graças a Deus, que Deus continue abençoando nosso irmão Rubens, usando e o capacitando, sabendo que a história de José é realmente um exemplo para nós, e algo que o Senhor colocou em meu coração. José, ele tinha dom de Deus. José, ele tinha dom que o Senhor concedeu a ele. E você que tem dom do Senhor, o que está fazendo com esse dom que Deus te deu? José, ele tendo um sonho em casa, ele usou o dom e interpretou. Ele, no momento difícil, na prisão, ele usou o dom e interpretou o sonho daqueles homens. E foi levado ao palácio. E no palácio ele também usou o dom e o interpretou. O dom de Deus não é independente da circunstância e do lugar a qual você está, mas é para ser utilizado quando for necessário. Deus te deu dom, tem uma chamada, tem uma obra na sua vida. Se está em casa e tem dom de Deus, louve ao Senhor aí do seu lar. Se está numa dificuldade e tem dom de Deus, use o dom a qual o Senhor concedeu para você, que em tudo o nome do Senhor será glorificado. Glórias a Deus, que Deus continue abençoando o servo do Senhor e também a sua vida, que ouviu essa mensagem e eu creio que adentrou em seu coração. Nós
estaremos encerrando o trabalho aqui neste dia, nesta noite de domingo, mas na terça-feira eu faço um convite a você, que se puder, a partir das 20 horas nós estaremos nesse mesmo canal aqui de comunicação, estaremos realizando o culto de ensino online, através aqui desse canal, mas estaremos aí, mesmo à distância, mas juntos cultuando ao Senhor. Deus, como teve nessa noite, trará, permitindo o Senhor, uma palavra ao seu coração. E aos irmãos aqui da congregação, estamos encerrando no dia de hoje o relógio da oração, mas quero alertar os irmãos para que não venham a se esquecer, que já na segunda-feira, agora na virada da noite, a partir das 0 horas até o período a qual cada irmão sentir no coração de estar orando, mas os primeiros minutos, a primeira hora do dia, nós estaremos fazendo este trabalho da oração das primícias. Convido os irmãos, em especial, aqui da nossa congregação, para a meia-noite estarmos de joelho dobrado, clamando ao Senhor. E convido também aos irmãos das demais congregações que quiserem nos acompanhar nesse propósito. A partir da meia-noite estaremos orando ao Senhor, entregando as primeiras horas do dia ao nosso Deus. Quero agradecer aos irmãos também que estiveram contribuindo na obra do Senhor, foi muito satisfatório. Que a bênção do Senhor continue sobre a vida de cada um dos irmãos. Convido os que estão aqui, vamos nos colocar de pé e vamos estar encerrando esse trabalho. Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor Deus Santo, por mais este dia que o Senhor nos permitiu estar aqui, Senhor Deus Santo, oferecendo a Ti um culto em louvor, um culto em adoração, um culto em gratidão a todos os benefícios que o Senhor nos tem feito. Peço ao Senhor, vai de encontro a cada vida, a cada um, Senhor, que está no seu lar, que ouviu, Senhor Deus Santo, ó Pai querido, esta mensagem, que aqui esteve conosco louvando, mesmo que à distância, mas com o coração, Senhor Deus Santo, ligado em comunhão, Senhor Deus Santo, e indo, Pai querido, com o mesmo propósito para o seu louvor, se entregue ao trono da graça. Deus de maravilhas, eu peço ao Senhor, continua nos capacitando, nos fortalecendo, para continuarmos com bom ânimo, fazendo esta obra por quanto for necessário. Deus, derrama a tua bênção sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada pai, sobre cada mãe, sobre cada filho. Derrama, Senhor, a tua bênção, Pai querido, e que a comunhão esteja em cada lar, que a bênção do Senhor esteja em cada lar, e que assim o teu nome continue sendo glorificado. A nós que viemos aqui, nos despede para o nosso lar em paz, nos leva em segurança, nos guarda, Senhor, devido às tuas potentes mãos. Assim, Senhor, nós te pedimos e assim nós te agradecemos, confiantes na vitória, em nome de Jesus. Receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Graças a Deus. Está encerrado em nome de Jesus.